do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Quero hoje fazer mais um vídeo aqui no Salmo 73. Quero fazer um vídeo curto, fazendo um resumo aqui do Salmo 73. Antes, quero pedir a você que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de tocar no sininho, tá certo? Querido, no versículo 1 aqui, do Salmo 23, 73, melhor dizendo, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quando o salmista fala isso, quando você vai ler de primeira esse salmo, você não acredita no que vai acontecer depois do versículo seguinte. Qual era o sentimento do salmista em relação aos versículos seguintes? Porque quando ele começa que bom é Deus para os limpos, de coração. Aí no versículo seguinte, ele diz assim, versículo 73, Salmo 73, versos 2 e 3, ele diz: quanto a mim, ele fala que Jesus era bom, que Deus era bom para Israel e para os limpos de coração. Mas aí ele vai dizer: mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, escorregaram os meus passos. E no versículo seguinte ele diz o motivo: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Querido, aqui ele deixa assim bem claro que ele quase se desvia, ele quase escorrega seus pés do caminho do Senhor, da lei do Senhor. Uma outra coisa é que ele diz que ele não entendia por que os gentios, os pecadores, prosperavam, eram abençoados no sentido financeiramente. Como ele diz no versículo 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Aí no 3 ele diz: pois eu tinha inveja. Olha que sentimento, querido. Inveja de quem? Logo de quem? Dos soberbos, ao ver a prosperidade dele. A Bíblia diz que Deus aborrece ao soberbo. E aqui o salmista, um tremendo homem de Deus, Asaf, ele estava com inveja do soberbo, do homem ruim, do homem pecador, do homem que não tinha compromisso com o Senhor. Uma outra coisa, a aparente felicidade dos ímpios. Queridos, muitas vezes a gente passando por luta, a gente passando por dificuldade, a gente não entende por que o ímpio prospera. Por que a gente passa tanta luta, por que a gente passa tanta dificuldade, Eles parecem viver sem sofrimento, sem dificuldades. Você vai ver isso aqui no versículo 4 e no 5, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Quanto mais peca, mais prosperam. Quanto mais pecam, mais são, abre aspas, abençoados financeiramente. Mas ele não entendia que, mesmo vivendo no pecado, o ímpio, eles continuam prosperando. Ele não entendia isso.
que ele pecando em tudo, mas ele ainda vivia no prosperando, sendo, como eu disse, financeiramente abençoado, né? E não dá para entender como ele fala aqui no versículo 12. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes submetam às riquezas. Lhe aumentam as riquezas. Querido, uma coisa que o salmista não entendeu é que o que o ímpio podia ganhar, o que o ímpio tinha de bom, de maravilhoso, que o ímpio tem de ganhar, ele já ganhou aqui na terra. Ele já ganhou o dele. A minha riqueza, a tua riqueza, não é daqui. Aonde nós guardamos o nosso coração, o nosso tesouro, é onde está o nosso coração. E o tesouro do crente, do fiel, do justo, não está aqui. E o ímpio pode prosperar o que ele quiser, da maneira que ele quiser, mas ele não vai ter a herança que eu e você vamos ter como filhos de Deus, adotado por Deus e confirmado pelo Espírito Santo de Deus. A dúvida do justo na luta. Como eu estou falando, o justo fica na dúvida. Ele não entende, né? O salmista pensou que servir a Deus era em vão. Não, está aqui, é em vão. Você vai ver isso no versículo 13, que ele diz, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e levado as minhas mãos na inocência. Lavado as minhas mãos na inocência. Então, quando a gente está na luta, quando a gente está nessa dificuldade, assim como o salmista, ele acha que servir a Deus, ser fiel ao Senhor, ser fiel à sua obra, não tem, digamos assim, recompensa, não tem retribuição, não vale nada. Por quê? Porque enquanto a gente está na luta, enquanto a gente está apanhando da vida, enquanto muitos filhos do Senhor estão passando necessidade, o ímpio está prosperando. O ímpio está adulterando, está pecando, mas continua prosperando. E ele dizia, ele se sentia castigado e aflito todos os dias. Isso você vai ver no versículo 14, que ele diz, pois todos os dias tenho sido afligido e castigado cada manhã. Vou falar de novo. Nós temos que entender, querido, que a nossa bênção, que o que tem de bom para mim e para você, não está aqui. Não está aqui na terra, não está no que nós estamos vivendo hoje, queridos. Outra, a revelação da presença de Deus. A revelação da presença de Deus. Você vai ver lá no versículo 17, que diz, cadê aqui, versículo, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Amados, quando a gente entra na presença do Senhor, quando a gente está na presença do Senhor, que entra na presença dele em oração, se aproxima mais do Senhor, é que a gente vai entender o porquê das coisas, o porquê que Deus está agindo, porquê que Deus está permitindo acontecer esse tipo de coisa comigo e com você, querido. E o salmista aqui diz que na hora que ele entrou no santuário, foi que ele entendeu
E isso acontece muitas vezes com a gente que serve o Senhor, né? Não só naquela época, mas sempre foi assim e sempre vai ser assim, porque é o Senhor que nos faz ver, é o Senhor que nos abre o nosso entendimento, queridos. No versículo 25, acontece também, ele percebeu que o maior bem não é riqueza, mas é ter Deus. O versículo 25, que ele diz, cadê aqui? Ó, a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A maior riqueza é ter Deus, é entender aqui, amados, a quem eu tenho no céu, né? Tá aqui, vou repetir. A quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor. E na terra não há quem eu deseje, que eu queira mais do que ter a Deus. Ele começou a entender que não precisava querer ter desejo de ter riqueza, de ter prosperidade, de ser igual ao ímpio, que mesmo pecando prosperar. Agora ele entendeu que a maior riqueza dele estava no céu, que é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus Pai, é o Espírito Santo de Deus. E como ele diz, e não há quem ele deseje aqui na terra que não seja o Senhor. Depois que se aproxima do Senhor, depois que entra no santuário do Senhor, é que o crente vai entender como é trabalhar de Deus. Queridos, para encerrar aqui, esse versículo, esse Salmo 73, que eu trouxe aqui um resumo somente, que assim, mesmo quando o justo está na luta e o ímpio parece prosperar, Deus mostra que o final da história é diferente para cada um. Você entendeu aí, amado? Mesmo quando o justo está na luta e o ímpio parece prosperar, o final de cada um, de quem? Do justo e do ímpio são diferentes. Como eu já falei, o final do ímpio é condenação, é eterna, é perdição, é o Hades, é o lago de fogo. Por quê? Repetindo, porque toda a herança, todo o bem precioso, tudo que ele tinha de ser, de ganhar, de conquistar, ele conquistou aqui na terra. Mas eu e você não. O que nós temos de mais precioso, como o salmista falou aqui no versículo 25, está em Deus no céu. E o que nós mais desejamos aqui, enquanto estamos na terra, é o Senhor. Então, nossa vitória é conquista de morar com o Senhor, estar com o Senhor. E o ímpio, prosperando aqui na terra, o seu final é condenação e é totalmente diferente de mim e de você, meu querido. Então, que eu e você venhamos a entender que a maior riqueza que um homem ou uma mulher de Deus pode ter é o Senhor Deus, Pai. Então, essa é uma palavra que eu trouxe do Senhor para você e para mim. Fica na paz, fica com o Senhor. Peço mais uma vez, curta, compartilhe, se inscreva e toque no sininho para me ajudar. Fica na paz, um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.